havendo um número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores, no livro de presença, evoco a proteção de Deus. Em nome do povo de Paranapã, dou por aberto a 56ª sessão ordinária, 13ª legislatura do dia 14 de outubro de 2019. Peço ao edil Gilmar de Freitas que faça a leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. Em nome do senhor presidente, cumprimento aqui os demais edis que compõem a mesa, cumprimento os munícipes, senhores e senhoras, presente esta Casa de Lei. O nosso muito obrigado, que vocês sejam bem-vindos e acompanhem os trabalhos desta casa e agradecemos muitíssimo. A palavra do Senhor se encontra no livro do apóstolo João, 2 João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Palavra do Senhor. Esqueci. Solicito ao secretário que promova com a leitura da ata da 55ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de setembro de 2019. Por questão de ordem, senhor presidente, nos termos do parágrafo 5º do artigo 134 do regimento interno desta Casa, solicita a dispensa da leitura da ata da 54ª sessão ordinária, realizada em 23 de setembro de 2019. Está em discussão o pedido do edil Célio Fernandes. Está em votação o pedido do edil Célio Fernandes. Quem tiver de acordo, apresentado, os contrários que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 50ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 50ª sessão ordinária. Quem tiver de acordo, apresentado, os contrários que se levante. Aprovado por todos. Comunico, senhores vereadores, que vamos passar para o expediente, onde no livro de inscrição se encontra aberto para uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente, explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Paranapã, São Paulo, 8 de outubro de 2019. Projeto de lei complementar de número 9, de 8 de outubro de 2019. A ementa cresce atribuições e responsabilidades no anexo 9 do cargo público de provimento efetivo, constante no anexo 2 da lei complementar de número 142, de 13 de julho de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Submeto a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto incluso de lei que acresce atribuição e responsabilidade no anexo 9 do cargo público de provimento efetivo, constante no anexo 2 da lei complementar número 142,
de 13 de julho de 2018. O acréscimo das atribuições e responsabilidades supracitadas se faz necessário devido à análise da documentação do convênio de ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, junto à Receita Federal do Brasil, conforme o processo de número 110.2108/051734, em referência a onde destacou-se que os documentos juntados aos autos do processo têm referência relativamente à servidora Amanda Cristina Ribeiro Scrignoli, não tem o córdão de suprir as exigências constantes nos itens necessários, haja vista que as atribuições do cargo de lançador tributário não contemplam o previsto do artigo 142 do CTN, da Lei de número 5.172, de 25 de outubro de 1966. Enfatizo que o não atendimento da apresentação em conformidade ou incompleta documentação solicitada enseja no indeferimento por opção do ente federativo para a celebração do convênio, nos termos definidos pelo Comitê Gestor do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Assim, senhor presidente, diante das razões ora vinculadas, submeto à apreciação da matéria que afigura de indiscutível interesse público, razão pela qual rogo tem o projeto de tramitação em regime de urgência, conforme faculta para cumprir do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Na oportunidade, renovo a vossas excelências e por seus intermédios aos seus ilustres pares, a expressa do meu elevado apreço e distintas considerações. Sérgio Antônio Paulino, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara, Valdecir Pinheiro de Azevedo. Projeto de Lei Complementar de número 9, de 8 de outubro de 2019, acresce atribuição de responsabilidade no anexo 9 do cargo público de provimento efetivo constante no anexo 2 da Lei Complementar de número 152, de 13 de junho de 2018. Sérgio Antônio Paulino, Prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. As atribuições e responsabilidade do anexo 9 do cargo público de provimento efetivo de lançador tributário, constante no anexo 2 da Lei Complementar de número 142 e de 13 de junho de 2018, passa a vigorar da seguinte forma. Anexo 9. Atribuições e responsabilidade dos cargos públicos constantes no anexo 1 e 2 do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paranapuã. Cargo lançador tributário, referência 10A. Atribuições à responsabilidade. Compete privativamente constitui o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido procedimento administrativo, tendente a verificar a ocorrência no fator gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o mandante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, elaborar e atualizar o cadastro dos contribuintes, obedecendo à disposição do Código Tributário do município, coletar dados para atualização do cargo imobiliário, elaborar alvarás, habitat de novas edificações cadastradas para o efeito de tributação, executar cálculos necessários para o lançamento de tributos, fazer alterações necessárias para a atualização do cadastro imobiliário do município, mediante registro de transferência de propriedade, de testamento, de loteamento de reformas e ampliações, de modificações de domicílios fiscal de contribuinte, elaborar certidões de tributos de competência do setor, efetuar os lançamentos dos tributos municipais em épocas determinadas, mediante a emissão de carnês, com avisos recebidos ou notificações, informar processos de reclamações de lançamento de tributos municipais, efetuar as devidas baixas dos pagamentos dos tributos em fichas ou livros apropriados, executar e analisar os pedidos de baixa de construções para encaminhá-lo às engenharia civil, promover a verificação nos projetos de edificações para a expedição do competente alvará de licença pela engenharia civil, de construção novas ou a serem reformadas, efetuar a inscrição de dívida ativa em registro próprio dos tributos em atraso, sugerir campanhas de esclarecimento ao público nas épocas de cobrança dos tributos municipais, executar outras tarefas correlatadas determinadas pelo seu superior imediato. Carga horária 40 horas semanais, requisito ensino médio completo, conhecimento da informática.
Artigo 2º, se ela entrar em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Paranapuã, 8 de outubro de 2019, Sérgio Antônio Polarini, prefeito municipal. O parecer jurídico. Identificação. Projeto de lei complementar de número 9 de 2019, assunto acresce atribuições de responsabilidade ao anexo 9 de cargo público de desenvolvimento efetivo, constante no anexo 2 da lei complementar de número 152 de 13 de junho de 2018. Introdução. Atendo ao que me for solicitado através do senhor presidente desta Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faça em razão de contrato, livremente, apresento parecer jurídico a respeito do projeto de lei epígrafe. Do projeto de lei complementar de número 9 de 2019, o projeto de lei compreende os requisitos de legalidade, vez que pretende o Executivo promover atribuições e outros mais no cargo de lançador tributário. O referido projeto de lei busca justamente atingir tais objetivos, em especial pelas atribuições e demais interesses, visando regularizar o cargo dentro das normas estabelecidas no artigo 152 do Código Tributário Nacional e da Lei 5.172 de 66. De rigor, tal alterações resulta do convênio junto à Receita Federal, como mencionado em vossa mensagem de envio desse projeto. Não poderia deixar de citar que tal alteração apresentada gera direito a partir então, pois os já concursados prevalecem as atribuições constantes do edital do concurso público. Assim sendo, a fim de se evitar prejuízo em razão do ITR, processo junto à Receita Federal, ao erário, com certeza o objeto estará com a devida aprovação sanado. Conclusão. Pelo alegado, entendemos que o projeto de lei complementar de número 9 de 2019 é passível de ser aprovado. É o meu parecer. Apreciação dessa coluna da Câmara, Paranapuã, São Paulo, 11 de outubro de 2019, João Alberto Rubens, OAB São Paulo, 81684. Por questão de ordem, senhor presidente, nos termos do artigo 66, o regimento eterno desta Casa, solicito dispensa dos pareceres do projeto de lei complementar número 09/2019, de autoria do Executivo Municipal, e que o mesmo seja discutido e votado na presente sessão. Está em discussão o pedido da Maria de Lourdes Galbeira. Está em votação o pedido de discussão, o pedido da Maria de Lourdes Galbeira. Quem estiver de acordo por esse sentado, os contrários se levante. Aprovado por todos. O projeto de lei Lei complementar número 09, do dia 8 de outubro de 2019, voltará na ordem do dia. Paranapuã, São Paulo, 30 de setembro de 2019, referente ao projeto de lei de número 35, de 30 de setembro de 2019, a emenda estima a receita fixa de despesa do município de Paranapuã para o exercício 2020. Senhor senhor presidente, 9 vereadores. Dentro do prazo estabelecido pela lei, estamos remetendo a proposta orçamentária para o exercício 2020 para apreciação e aprovação legislativa. Essa proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária, podemos relacionar: a. Os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de 10 de 1988. B. Lei de número 4.320, de 17 de 3 de 64. E C. Lei complementar de número 101, de 4 de 5 de 2000. Além dos dispositivos constitucionais, essa proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber: a Lei Municipal de número 1519 de 2019, Diretriz Orçamentária de 2020, e B. Lei Municipal de número 1436 de 2017, PPA 18 a 21, e C. Lei Orgânica do Município. Acompanha a proposta orçamentária o anexo de metas fiscais definida pelo exercício 2020, demonstrando assim as suas compatibilidades com os objetivos de metas traçadas no anexo de metas fiscais da diretriz orçamentária. A situação econômico-financeira do município pode ser considerada equilibrada ou sob controle ao considerarmos que as exigências do curto e médio prazo alcançam valores muito próximos das disponibilidades. Apesar dos elevados custos de manutenção dos servidores públicos, constata-se que a despesa com o pessoal
fica aquém de 60% da receita, ou seja, inferior aos limites máximos estabelecidos. Esse equilíbrio torna-se possível não só para a preservação do patrimônio do município, como também uma maior capitalização. Haja vista que o novo orçamento, as despesas de capital será realizada sem a previsão de receita com alienações. A política econômica financeira do município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes, visando amortizar dívidas previdenciárias e precatórios recebidos ao Tribunal de Justiça. Esta infraestrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, fica condicionado à expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de educação e saúde, além da administração. As receitas previstas de 20.875.000 foi formulada inteiramente dentro da estimativa realista, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente do país. Observadas as características de peculiaridade locais, o valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada dos últimos 12 meses e com a receita efetivamente arrecadada do exercício anterior. Quanto à previsão de receita, a expectativa é composta com as seguintes justificativas. A receita tributária própria, composta de impostos e taxas, representações, representa apenas R$ 919 mil no total estimado, pois procurou-se ficar dentro dos limites de capacidade tributária dos munícipes contribuintes. A receita patrimonial, que atinge 350 mil do total estimado, é decorrente quase da sua totalidade de responsabilidade de valores imobiliários, aplicações financeiras, a serem alcançadas dentro do próprio exercício, inclusive os investimentos de regime próprio de previdência social. As transferências correntes, com o índice de 81,45% do total da proposta orçamentária, se constituem em base principal de fontes e receitas do orçamento, refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total é representado por dois valores principais: o FPM, Fundo de Participação do Município, e o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. O primeiro, repassado pela União, representa 51,29% das transferências correntes, enquanto que o segundo, repassado pelo Estado, representa 22,59% desse total. Os restantes 26,12% das transferências correntes se constituem de outros tributos de menor valor, arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao município, bem como expectativa de auxílios e subvenções para a manutenção de serviços de educação social, saúde e, inclusive, Fundeb. Sob o título de outras receitas correntes, apenas 0,16% do total da receita foi classificado. Essas receitas se constituem de indenizações e outras receitas diversas. Limitados pelos realismos da estimativa de receita, na política econômica e financeira, foi estabelecida uma escala de prioridades que direciona as despesas por funções nas seguintes ordens decrescentes de prioridades. Função 1, educação, valor 5.857.000, que significa 28,6%. 2, saúde, 3.951.000, corresponde a 18,93%. O terceiro, administração, R$ 3.947.500, corresponde a 18,91%. Quarto, previdência social, R$ 1.950.000, corresponde a 9,34%. Quinto, urbanismo, R$ 1.716.000, corresponde a 8,22%. Sexto, reserva de contingência, R$ 945.000, corresponde a 4,5%. Sétimo, assistência social, R$ 841.500, corresponde a 4,3%. Oitavo, legislativa, R$ 740.000, corresponde a 3,55%. Transporte, o nono, R$ 380.000, corresponde a 1,82%. O décimo, agricultura, R$ 314.000, corresponde a 1,50%. 11, desporto e lazer, R$ 157.000, corresponde a 0,75%. E 12, encargos especiais, R$ 65.000, corresponde a 0,31%.
e a cultura 13,11 mil, corresponde a 0,05%. Total, 20.875.000. A função educação, que recebeu a primeira classificação na escala de alocação de recursos, tendo seu orçamento de R$ 5.857.000, tratando-se da escala de prioridades, teve as seguintes contribuições nas respectivas subfunções. A ensino fundamental, 2.735.000, B, ensino superior, 204.000, C, educação infantil, dos 2.523.000, D, educação especial, 25.000, e E, alimentação e nutrição, 370.000. A função saúde, que recebeu a segunda alocação de recursos, tem no seu orçamento de 3.951.000, assim distribuídos. A atenção básica, 3.655.000. B, assistência hospitalar e ambulatório, 200.000. C, vigilância sanitária, 33.000. D, vigilância epidemiológica, 48.000. E C, alimentação e nutrição, 5.000. Nas demais funções, procurou-se prever o necessário para o atendimento aos demais programas de governo, a fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais. Foi consignada no orçamento a previsão da reserva de contingência para este fim, no valor de R$ 200.000. Esses são os esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar aos excelentíssimos senhores edis a expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder aos desejos de todos. Paranapuã, 30 de setembro de 2019, Sérgio Antônio Paladino, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Valdecir Pinheiro de Azevedo. Projeto de lei do número 35, de 30 de setembro de 2019, estima a receita e a fixa despesa no município de Paranapuã para o exercício 2020. Vou pegar aí. Sérgio Antônio Paladino, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições e etc., faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento do município de Paranapuã para o exercício 2020 estima a receita fixa despesa em R$ 20.875.000, sendo, primeiro, orçamento fiscal em R$ 14.132.500 e o segundo, orçamento de seguridade social em R$ 6.742.500. Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes do quadro dos entregantes desta lei, observando o seguinte desdobramento. Sumário geral da receita por fonte da Lei 4.320, artigo 2º do parágrafo 1º. Administração direta, receitas correntes, 18.180.000, receita tributária, 919.000 e contribuições, 200.000. Receita patrimonial, 53.000, receita de serviços, 2.000, transferências correntes, 20.064.000 reais e dedução, menos dedução de receita corrente, 3.062.000 reais. Outras receitas correntes, 4.000 reais. Receita de capital, 0, operações de crédito, 0, alienação de bens, 0, amortização de empréstimo, 0, transferência de capital, 0, subtotal, 18.180.000 reais. Segundo, receita dos órgãos de administração indireta. Autarquia, Instituto de Previdência Municipal, receita de contribuições, 612.000, receita de patrimônio, 300.000, outras receitas correntes, 30.000, contribuição patronal, 933.000, amortizações, aportes, amortizações, déficit atuária, 820.000, subtotal, 2.695.000, receita total do 1 e do 2 são 20.875.000 reais. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo as discriminações dos quadros entregantes da lei, com os seguintes desdobramentos. Primeiro, por funções de governo, funções, valores. Primeiro, legislativa, 740.000. Quarto, administração, 3.947.500 reais. O oitavo, assistência social, 841.500 reais. Previdência social, que é o nono, 1.950.000. Décimo, a saúde, 3.951.000. 12, educação, 5.857.000. 13, a cultura, 11.000.
15, urbanismo, 1.716.000. 20, a agricultura, 314.000. 26, o transporte, 380. E 27, desporto e lazer, 157.000. 28, encargos especiais, 65.000. 99, reserva de contingência, 945.000. E total, 20.875.000 reais. Segundo, por subfunção de governo, números, subfunção e valores. 031, ação legislativa, 740.000. A 121, planejamento de orçamento, 5.000. 122, administração geral, 3.205.500 reais. 123, administração financeira, 764.000. 241, assistência ao idoso, 47.700. 243, assistência de crianças e adolescentes, 205.000. 244, assistência comunitária, 722.000. 272, previdência do regime estatutário, 1.790.000. 301, atenção básica, 3.665.000. 302, assistência hospitalar ambulatorial, 200.000. 304, vigilância sanitária, 33.000. 305, vigilância epidemiológica, 48.000. 306, alimentação e nutrição, 375.000. E 361, ensino fundamental, 2.735.000. 364, ensino superior, 204.000. 365, educação infantil, 2.523.000. 367, educação especial, 25.000. E 392, disfunção cultural, 11.000. 452, serviços urbanos, 1.716.000. 608, promoção da produção agropecuária, 314.000. 782, transporte rodoviário, 380.000. 843, serviço da dívida interna, 65.000. 812, esporte comunitário, 157.000. 997, reserva de orçamentária, 745.000. E 999, reserva de contingência, 200.000. No total de 20.875.000. Terceiro, por órgão de unidade de administração. Órgão unidade. 0101, corpo legislativo, valor 740.000. 0201, gabinete prefeito e dependências, 783.500. 0202, Secretaria de Administração Geral, 2.400.000. 0203, Finanças e Tributações, 829.000. 0204, Agricultura, 314.000. 0205, Educação e Cultura, 5.868.000. 0206, Esporte e Lazer, 157.000. 0207, Saúde, 3.951.000. 0208, Obras e Serviços Municipais, 1.716.000. 0210, Fundo Municipal de Assistência Social, 841.500. 0211, Estradas Municipais, 380.000. 0299, Reserva de Contingência, 200.000. 0301, Instituto de Previdência, 2.695.000, num total de 20.875.000. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a: primeiro, abrir, durante o exercício do crédito suplementar, até o limite de 6% no total da despesa fixada no artigo 1º, observando-se o disposto no artigo 43 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 64. Segundo, abrir créditos suplementares até o limite consignado sobre a denominação de reserva de contingência, em conformidade com o disposto da Lei de Diretriz Orçamentária. Terceiro, remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão do mesmo programa até o limite estabelecido na Lei de Diretriz Orçamentária. Parágrafo único. Não onerarão os limites previstos no inciso 1º os créditos destinados a: primeiro, suprir insuficiência das dotações de despesa contra os recursos vinculados. 2. Suprir insuficiência das dotações orçamentárias relativas nas despesas e contas de receita da própria autarquia. Artigo 2º. As fontes do recurso aprovado nesta lei, em seus critérios adicionais, poderão ser modificados pelos poderes legislativo e executivo, mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades de execução dos programas, observando-se, em todos os casos, a disponibilidade financeira de cada fonte diferenciada de recursos. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Paranapuã,
São Paulo, 30 de setembro de 2019, certando por lei do prefeito municipal. O projeto de lei número 035/2019, de extinta e fixa as despesas do município do exercício 2020, será encaminhado às comissões de Legislação e Justiça, Finanças e Orçamento, Obras e Serviço Público, Educação, Saúde e Assistência. Senhor presidente, não há mais matéria para expediente. Tem? Cadê? Ah, tem uma aqui. Desculpa aí, gente. De novo. Câmara. Projeto de lei legislativo de número 2, de 8 de outubro de 2019. Dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$ 30.500 das outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Paranapuã, como Actejal, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas, em especial no inciso 3º do artigo 14 da Lei Orgânica deste município. Faz saber que a Câmara Municipal de Paranapuã, por seus representantes legais, aprovou e o Executivo Municipal sancionará e promulgará a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Legislativo Municipal a abrir em sua contadoria um crédito adicional suplementar no valor de R$ 30.500 destinado a cobrir despesa com a aquisição de uma plataforma hidráulica de transporte vertical de pessoas, com mobilidade reduzida, visando o acesso a esta Casa Legislativa, objetivando sanar a dificuldade com a acessibilidade. Em atenção ao apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme as seguintes verbas do orçamento vigente. Suplementar. 010101, Corpo Legislativo. 01031 010 101000 e aquisição de imobiliários e veículos. 449052, equipamento de material permanente. 01 Tesouro e 110 Geral, 30.500. O artigo 2º, o crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recurso proveniente de anulações. 0101, Corpo Legislativo. 013110 dos 2001, manutenção de atividades do Corpo Legislativo. 319011, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil. 01 Tesouro, 110 Geral, 5.000. 013110 22010, manutenção de atividade da Secretaria da Câmara. 019011, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil. 01 Tesouro, 110 Geral, 18.000. 013110 do 2010, manutenção de atividade da Secretaria da Câmara. 319016, outras despesas variáveis pessoal civil. 01 Tesouro, 110 Geral, 1.000. E 013110 2010, manutenção de atividade da Secretaria da Câmara. 339014, diárias pessoal civil. 01 Tesouros, 110 Geral, 2.000. 013110 dos 2010, manutenção da atividade da Secretaria da Câmara. 339030, materiais de consumo. 01 Tesouro, 110 Geral, 4.500. Total de anulações, 30.500. Artigo 3º. Estará a entrar em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogar disposições em contrário. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, da Sala das Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, aos 8 dias do mês de outubro de 2019. Valdecir Pedro Azevedo, presidente, e Lorival Silvestre Oliveira, primeira secretária. O parecer desse projeto. Projeto de lei legislativo de número 2 de 2019, assunto: dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$ 30.500 e da os outros providências. Introdução. Atendo ao que me for solicitado através do senhor presidente desta Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faça em razão de contrato, livremente, apresento parecer jurídico a respeito do projeto de lei em epígrafe do projeto de lei de número 2 de 2019. O referido projeto de lei preenche os requisitos constantes no artigo 14 do inciso 3º da Lei Orçamentária deste município, que assim se traduz. Artigo 14. A mesa, representada pelo presidente e o primeiro secretário, dentre as outras atribuições, compete: apresentar projeto de lei dispondo sobre a abertura de crédito suplementar ou especial através de anulação parcial ou total das dotações orçamentárias da Câmara, bem como projeto de resolução e de decretos legislativos. Logo, o projeto de lei preenche o que determina o artigo 41 do inciso 2º com o artigo 43 do parágrafo 1º
do inciso 3º da Lei 4.320/64. Em vez de tratar-se de abertura de crédito adicional suplementar visando cobrir despesas com aquisição da plataforma hidráulica de transporte vertical para o acesso da sede da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Assim, da forma que se apresenta, preenche requisito da legalidade, pois pretende o Legislativo abrir em sua contadoria crédito adicional suplementar, como já mencionado, suplementando assim o vosso orçamento, especificamente na dotação constante no artigo 1º do referido projeto de lei, no valor de R$ 35.500, sendo que a cobertura resulta nas dotações e dotações constantes no artigo 2º do referido projeto de lei. Enfim, trata-se de um projeto de valia, pois seus objetivos é dar acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, facilitando o acesso ao plenário da Câmara Municipal, vez que a mesma se encontra localizada na parte superior do prédio. Conclusão. Pelo alegado, entendemos que o projeto de lei legislativo de número 2 de 2019 é passível de ser aprovado, querendo nos moldes da redação conforme apresentada. Como dito, a matéria preenche o princípio da eficiência. É o meu parecer, a apreciação desta colenda da Câmara. Paranapuã, São Paulo, 11 de outubro de 2019, João Alberto Robles, OAB São Paulo, 81684. Por questão de ordem, senhor presidente, nos termos do artigo 66 do Regimento Interno desta Casa, solicita a dispensa dos pareceres do projeto de lei legislativo número 02/2019, de autoria da mesa diretora dessa Casa, e que o mesmo seja discutido e votado na presente sessão. Está em discussão o pedido do Edil Sérgio Fernandes. Está em votação o pedido do Edil Sérgio Fernandes. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Os contrários, se levante. Aprovado por todos. O projeto de lei legislativo número 02/2019 votará na ordem do dia. Indicação número 7 de 2019. Indica o Executivo Municipal de Paranapuã, ouvido o douto plenário, que quando a denominação de vias públicas dessa cidade, seja lembrado do senhor Nelson Mazieri, em memória. Justificativa. O senhor Nelson Mazieri, em memória, veio ainda jovem residir no município de Paranapuã, era no ano de 1962, aqui veio contrair patrimônio e desde relaciona foram gerados filhos e filhas que ainda residem em nosso município, sendo que em todo o transcorrer de sua vida de paranapuense, acompanhou e contribuiu ativamente para o progresso do município. É justificativa esperando a vossa providência. Câmara Municipal de São Paulo, Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 9 dias do mês de outubro de 2019. Gilmar de Freitas, vereador. Senhor presidente, não há mais matéria para expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar sobre as matérias lidas no expediente e não são permitidos à parte. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que escrever terá 10 minutos para falar de assunto de interesse público, a seu critério, podendo conceder a parte. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias que estarão em pauta para os trabalhos e discussão e votação. Projeto de lei complementar do número 8, de 26 de setembro de 2019, da nova redação ao parágrafo 6º e 7º do artigo 67 da Lei Complementar de número 68, de 11 de outubro de 2011 e das outras providências.
Eu vou ler o parecer jurídico e das comissões que o projeto já foi lido na sessão anterior. Parecer jurídico. Identificação. Projeto de lei de número 8, 2019. Assunto. Da nova redação ao parágrafo 6º e 7º do artigo 67 da Lei Complementar de número 68, de 11 de outubro de 2011, e das outras providências. Introdução. Atendendo ao que me for solicitado através do senhor presidente desta Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faça em razão de contrato, livremente, apresento parecer jurídico a respeito do projeto de lei epígrafe. O projeto de lei complementar de número 8 de 2019. O projeto de lei preenche e se adequa perfeitamente aos princípios de competência legislativa assegurados aos municípios incumbidos no artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal. O artigo 30 compete aos municípios. Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. A matéria vinculada também está expressamente regulamentada na Lei Orgânica do município de Paranapuã, em seu artigo 30, no inciso 1º, e atende os seus requisitos inverbes. Artigo 5º. Ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Primeiro, legislar sobre assunto de interesse local. Artigo 50. Compete ao prefeito, entre outras atribuições. Segundo, a iniciativa das leis, da formas e casos previstos nessa lei orgânica. 19. Prover e extinguir os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores, na forma da lei. Terceiro, conclusão. Ante o exposto, em atendimento à solicitação do parecer desta presidência a essa assessoria jurídica, vem por meio desta, pelos fundamentos já estampados nesse parecer jurídico, opinar da matéria que segue. Primeiro, opino a constitucionalidade e legalidade da tramitação em atendimento aos preceitos regimentais do processo legislativo. Segundo, opino pela constitucionalidade e legalidade da forma do artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal, com o artigo 5º, inciso 1º da Lei Orgânica desse município, em razão da matéria vinculada desse projeto de lei complementar de número 8 de 2019, que dá nova redação ao parágrafo 6º e 7º do artigo 67 da Lei Complementar de número 68, de 11 de outubro de 2011, e das outras providências, conforme descrito no referido projeto. Terceiro, opino pela regular tramitação do presente projeto de lei complementar, cabendo o egrégio plenário apreciar o seu mérito. Assim, por essa assessoria jurídica, resta o projeto de lei complementar de número 8 de 2019 em análise. É o meu parecer, apreciação da Secretaria da Câmara, Paranapuã, São Paulo, 3 de outubro de 2019, João Alberto Robles, OAB 81684. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Parecer de número 2 de 2019. Relator, o vereador Tiago Martinez Gentini Figo e o autor executivo municipal. Assunto, projeto de lei complementar de número 8 de 23 de setembro de 2019 e é da nova redação do parágrafo 6º e 7º do artigo 67 da Lei Complementar de 68, de número 68, de 11 de outubro de 2011, das outras providências. Assim, pelo aspecto que nos cumpre analisar, por imposição do regimento interno, em seu artigo 67, respectivo parágrafo, com o respaldo técnico do setor jurídico. Primeiro, exposição da matéria em exame. A propositura foi devidamente protocolizada nesta Casa, em 23 de setembro de 2019, sob o número 230, lida em plenário e encaminhada a esta comissão na 55ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de setembro de 2019. Em trâmite, a propositura não foi alvo de emendas e ou substitutivo. Em síntese, a propositura altera mencionados parágrafos com o intuito de que possa ser editada norma concedendo gratificações de função aos membros da diretoria executiva do IPREM. Segundo, decisão da Comissão de Justiça e Redação. No tocante à legalidade, à constitucionalidade, a Comissão de Justiça e Redação nada tem a se opor. Acompanho o parecer jurídico desta Casa, entendendo que o projeto de lei de número complementar de número 8 de 2019 deve seguir o trâmite regimental.
Isto posto, somos pela aprovação da matéria. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, sala de sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, aos 3 dias do mês de outubro de 2019. Tiago Martinez fica o relator, e o Hélio Kilchimaz é o presidente, e o Lorival Silvestre Oliveira é o vice-presidente. Está em discussão o projeto de lei complementar número 08, do dia 23 de setembro de 2019. Está em votação o projeto de lei complementar número 08, do dia 23 de setembro de 2019. Quem estiver de acordo, apresentado, os contrários se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei complementar de número 9, de 8 de outubro de 2019, acresce atribuições de responsabilidade no anexo 9 do cargo público de provimento efetivo, constante no anexo 2 da lei complementar de número 142, de 13 de junho de 2018. Senhor presidente, esse projeto já foi lido na presente sessão. Está em discussão o projeto de lei complementar número 09, do dia 6 de outubro de 2019. Aliás, dia 8. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Os contrários se levantem. Aprovado por todos. Projeto de lei de número 32, de 23 de setembro de 2019, dispõe sobre a denominação de logradouros públicos do conjunto habitacional Jardim Luciana de Paranapuã. Esse projeto também já foi lido na sessão anterior e eu já vou ler o parecer jurídico e da comissão, das comissões. Parecer jurídico. Projeto de lei número 32 de 2019 dispõe sobre a denominação de logradouros públicos do conjunto habitacional Jardim Luciana de Paranapuã. Atendendo ao que me for solicitado através do senhor presidente desta Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faça em razão de contrato, livremente, apresento o parecer jurídico a respeito do projeto de lei em epígrafe. Projeto de lei de número 32, 2019. O projeto de lei preenche e se adequa perfeitamente aos princípios de competência legislativa assegurados aos municípios esculpidos no artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios: primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Matéria vinculada também, esta expressamente regulamentada na Lei Orgânica do Município de Paranapuã, em seu artigo 30. Inciso 1º, atende aos seus requisitos in verbis. Artigo 5º, ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Primeiro, legislar sobre assunto de interesse local. Artigo 50, compete ao prefeito, entre outras atribuições. Segundo, a iniciativa das leis e a forma de casos previstos na lei orgânica. 20º, oficializar, obedecidas as normas urbanistas aplicáveis às vias logradouros públicos, mediante a denominação aprovada pela Câmara Municipal. Conclusão. Antes do exposto, em entendimento, a solicitação de parecer desta presidência a esta assessoria jurídica, venho por meio desta pelos fundamentos já estampados neste parecer jurídico, opinar da maneira que segue. Primeiro, opino pela constitucionalidade e legalidade da tramitação em atendimento aos preceitos regulamentais do processo legislativo. Segundo, opino pela constitucionalidade e legalidade da forma do artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal, com o artigo 5º do inciso 1º da Lei Orgânica deste município, em razão da matéria vinculada nesse projeto de lei de número 32 de 2019, que é da denominação de ruas de conjunto habitacional Jardim Luciana de Paranapuã, conforme descrito o referido projeto. Terceiro, opino pela regular tramitação do presente projeto de lei de número 32 de 2019, cabendo o egrégio plenário apreciar o seu mérito. Assim, por esta assessoria jurídica, resta o projeto de lei 32 de 2019 em análise. É o meu parecer.
Apreciação desta corrente da Câmara. Paranapuã, São Paulo, 3 de outubro de 2019. João Alberto Robles, OAB 81684. Comissão de Legislação e Justiça. Parecer de número 3 de 2019. Relator, vereador Tiago Martins Gentini Figo. O autor foi o Executivo Municipal. O assunto, projeto de lei de número 32, de 23 de setembro de 2019, que dispõe sobre a denominação de logradouros públicos do conjunto habitacional Jardim Luciana e de Paranapuã. Assim, pelo aspecto que nos cumpre analisar, por imposição do regimento interno, em seu artigo 67, respectivo parágrafo, com o respaldo técnico do setor jurídico. Exposição da matéria e exame. A propositura foi devidamente protocolizada nesta Casa em 23 de setembro de 2019, sob o número 232, lida em plenário e encaminhada a esta comissão na 55ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de setembro de 2019. Em trâmite, a propositura não foi alvo de emendas ou substitutivos. O objetivo da propositura homenagear em memória cidadãos paranapuenses que atuam nas mais diversas áreas do município, destacando a política de servidores públicos municipais, comércio, agricultura, além da presença marcante na história de nossa comunidade. A história familiar, a história da evolução municipal. Decisão da Comissão de Justiça e Redação. No tocante à legalidade e constitucionalidade, a Comissão de Justiça e Redação nada tem a se opor, acompanhando o parecer jurídico desta Casa, entendendo que o projeto de lei de número 32 de 2019 deve seguir o trâmite regimental. Isto posto, somos pela aprovação da matéria. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, ao terceiro dia do mês de outubro de 2019, Tiago Martinez Gentini Figo, o relator, o Hélio Kiyoshimasa é o presidente e o Lorivaldo Silvestre Oliveira é o vice-presidente. Está em discussão o projeto de lei número 032, do dia 23 de setembro de 2019. Está em votação o projeto de lei número 32, do dia 23 de setembro de 2019. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, os contrários se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei de número 33, de 23 de setembro de 2019, dispõe sobre a denominação de logradouros públicos do loteamento residencial da Avanzo de Paranapuã. Esse projeto também, senhor presidente, já foi lido na sessão anterior e hoje eu vou ler o parecer jurídico e da comissão. Projeto de lei de número 33 de 2019. O assunto dispõe sobre a denominação de logradouros públicos no loteamento residencial da Avanzo de Paranapuã. Atendendo ao que me for solicitado através do senhor presidente desta Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faça em razão de contrato. Livremente apresento parecer jurídico a respeito do projeto de lei em epígrafe. Do projeto de lei de número 33 de 2019. O projeto de lei preenche e se adequa perfeitamente aos princípios de competência legislativa assegurados aos municípios, esculpido no artigo 32, inciso 1 da Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre o assunto de interesse local. A matéria vinculada também está expressamente regulamentada na lei orgânica do município de Paranapuã. Em seu artigo 30, no inciso 1, e atende os seus requisitos em verbos. Artigo 5. Ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da população, cabendo-lhe previamente, dentre outras, as seguintes atribuições: legislar sobre o assunto de interesse local. Artigo 50. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa das leis da forma e caso previsto nessa lei orgânica. 20º. Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis às vias e logradouros públicos, mediante a denominação aprovada pela Câmara Municipal. Conclusão. Ante o exposto, em atendimento à solicitação de parecer dessa presidência a essa assessoria jurídica, venho, por meio desta, pelos fundamentos já estampados nesse parecer jurídico, opinar da maneira que segue. Primeiro, opino pela constitucionalidade, legalidade e tramitação em atendimento aos preconceitos regimentais do processo legislativo. Segundo, opino pela constitucionalidade e legalidade na forma do artigo 32, inciso 1 da Constituição Federal, com o artigo 5º, inciso 1 da Lei Orgânica deste município.
em razão da matéria vinculada nesse projeto de lei de número 32 de 2019, que é da denominação de ruas do loteamento residencial da Avanzo de Paranapuã, conforme descrito no referido projeto. Terceiro, opino pela regular tramitação do presente projeto de lei de número 33 de 2019, cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Assim, por essa assessoria jurídica, resta o projeto de lei de número 33 de 2019 em análise. É o meu parecer e apreciação da Escola da Câmara. Paranapuã, São Paulo, 3 de outubro de 2019, João Alberto Robles, São Paulo, OAB 8684. Comissão de Legislação e Justiça, de parecer número 4 de 2019, o relator é o vereador Tiago Martins Gentini Figo, o autor executivo municipal e o assunto. O projeto de lei de número 33, de 23 de setembro de 2019, que dispõe sobre a denominação dos logradores públicos do conjunto habitacional Jardim da Avanzo de Paranapuã. Assim, pelos aspectos que nos cumpre analisar por imposição do regimento interno, no seu artigo 67, respectivo parágrafo, com o respaldo técnico do setor jurídico. Exposição da matéria. Da matéria em exame. A propositura foi devidamente protocolizada nesta casa em 23 de setembro de 2019, sob o número 234, lida em plenário e encaminhada a esta comissão na 55ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de setembro de 2019. Em trâmite, a propositura não foi alvo de emendas ou substitutivos. O objetivo da propositura é homenagear em memória cidadãos paranapuenses que atuam nas mais diversas áreas do município, destacando política, serviços públicos municipais, comércio e agricultura, além da presença marcante na história de nossa comunidade, a história familiar e a história da evolução municipal. Decisão da Comissão de Justiça e Redação. No tocante da legalidade e constitucionalidade da Comissão de Justiça e Redação, nada tem a se opor, acompanhando o parecer jurídico desta Casa, entendendo que o projeto de lei de número 33 de 2019 deve seguir o trâmite regimental. Isto posto, somos pela aprovação da matéria. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 3 dias do mês de outubro de 2019. Tiago Martins Figo é o relator, o presidente é o Hélio Kiyoshimazu e o vice-presidente é o Lorivaldo Silvestre Oliveira. Está em discussão o projeto de lei número 033, do dia 23 de setembro de 2019. Está em votação o projeto de lei número 033, do dia 23 de setembro de 2019. Quem estiver de acordo, põe sentado, os contrários que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei de número 34, de 23 de setembro de 2019, dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$20 mil das outras providências. É o mesmo caso, senhor presidente. Esse projeto eu falei na sessão anterior, e eu vou ler os dois pareceres, jurídico e das comissões. O jurídico, parecer de projeto de lei de número 34 de 2019. Assunto, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$20 mil das outras providências. Atendendo ao que me for solicitado, através do senhor presidente desta Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faço em razão de contrato. Livremente, apresento o parecer jurídico a respeito do projeto de lei em epígrafe. Do projeto de lei de número 34 de 2019. O projeto de lei preenche o que determina o artigo 41 do inciso 2º com o artigo 43 do parágrafo 1º do inciso 3º da Lei 4.320 de 64. Deve tratar-se da abertura do crédito adicional suplementar visando cobrir despesas com a construção do minicampo e alambrado do Clube Municipal de Paranapuã, São Paulo. Assim, da forma que se apresenta, preenche os requisitos da legalidade, pois pretende o Legislativo abrir em sua contadoria um crédito adicional suplementar, como já mencionado, suplementando assim o vosso orçamento, especificamente na dotação constante do artigo 1º do referido projeto de lei, no valor de R$20 mil, sendo que a cobertura resulta de anulações de dotações constante no artigo 2º do referido projeto de lei. Enfim, trata-se de um projeto de valia, pois o seu objetivo é dar lazer e esporte aos participantes do citado clube. Assim, melhor qualidade de vida e segurança à população presente. Conclusão. Pelo alegado,
Entendemos que o projeto de lei de número 34/2019 é passível de ser aprovado, querendo nos moldes da redação conforme apresentado. Como dito, a matéria preenche o princípio da legalidade e eficiência. É o meu parecer a apreciação dessa colega da Câmara. Paranapuã, São Paulo, 3 de outubro de 2019, João Alberto Robles, OAB São Paulo, 81684. A Comissão de Legislação, Justiça e Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto de número 4 de 2019. Projeto de lei de número 34, de 23 de setembro de 2019, que dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$20 mil e das outras providências. O autor executivo municipal, assim pelos aspectos que nos cumpre analisar por imposição do regimento interno, em seu artigo 67 e 68, respectivo parágrafo, com o respaldo técnico do setor jurídico, abaixo expomos. Primeiro, exposição da matéria em exame. A matéria foi devidamente protocolizada nesta Casa em 23 de setembro de 2019, sob o número 236. Lida e encaminhada às comissões na 55ª sessão ordinária do dia 23/9 de 2019. Em trâmite, a propositura não foi alvo de emendas e ou substitutivo. Segundo, decisão das comissões. As comissões de Justiça e Redação, e Finanças e Orçamentos corroboram o parecer técnico jurídico apresentado, que instrui esse processo e emitimos, quando ao mérito, o entendimento que o projeto de lei de número 34 de 2019 atende os requisitos de legalidade, constitucionalidade, orçamentário e contábeis. Isso posto, somos pela aprovação da matéria. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, aos 3º dia do mês de outubro. Comissão de Legislação e Justiça, o Hélio Kiyoshimazu é o presidente, o Lorival Silvestre Oliveira é o vice-presidente e o Tiago Martinez Getini Figo é o relator. E da Comissão de Finanças e Orçamento, o Gilmar de Freitas é o presidente, a Maria de Lourdes Pereira Galbeira é a vice-presidente e o Lorival Silvestre Oliveira é o relator. Está em discussão o projeto de lei número 034, do dia 23 de setembro de 2019. Está em votação o projeto de lei número 034, do dia 23 de setembro de 2019. Quem estiver de acordo com o apresentado, os contrários que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei legislativo de número 2 de 2019. Dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$30.500 das outras providências. Senhor presidente, esse projeto foi lido na presente sessão. Está em discussão o projeto de lei legislativo do dia 2/2019. Está em votação o projeto de lei número legislativo número 02/2019. Quem estiver de acordo com o apresentado, os contrários se levante. Aprovado por todos. Requerimento de número 11, 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Tiago Martinez Gentini Figo, vereador, com assento nessa Casa de Lei, no rito do inciso 4º, do parágrafo 2º, do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência. Para que requerer do Executivo Municipal de Paranapuã, a xerocópia das notas fiscais devidamente desempenhadas e pagas, gasto para o Fundo Social de Solidariedade, no período de dezembro de 2017 a julho de 2018, objetivando ter em mãos referidos documentos para análise. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, aos 11 dias do mês de outubro de 2019. Tiago Martinez Gentini Figo, vereador. Está em discussão o requerimento número 11/2019. Está em votação o requerimento número 11/2019. Quem estiver de acordo com o apresentado, os contrários se levante. Aprovado por todos. Senhor presidente, dá uma matéria para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia. Passamos para explicações pessoais. Sendo que o vereador que se inscrever
terá 10 minutos para suas conclusões finais, e não são permitidos à parte. Não havendo mais oradores, também não havendo nada a se tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Paranapuã, a ser realizada no dia 28 de outubro de 2019, segunda-feira. Agradeço a Deus pela proteção e orientação que nos deu. Agradeço, senhores vereadores, pela forma respeitosa como participaram e conduziram com os trabalhos. Agradeço também às pessoas que compareceram na Câmara e nos honraram com as suas presenças. Boa noite a todos.